sobre os principais tópicos que nós tínhamos para agora, né, para 2023, que seria a aprovação dessa lei. Então, a aprovação dessa lei, os principais tópicos dela, né, do projeto de lei, seriam o seguinte: primeiramente, eles iriam mexer no limite, né? O limite para 144 mil ao ano, seria esse o limite que o MEI iria ter. Obviamente vai ter uns valores quebradinhos ali, mas eu não vou entrar nisso agora. Segundo ponto que o projeto de lei ele trata também é referente à contratação de até 2 funcionários, tá? Então isso seria permitido com a aprovação desse projeto. E o terceiro item que teria também seria a liberação de todas as atividades para o MEI, assim como foi quando o MEI foi criado, onde tinha a maioria das atividades eram permitidas e aos poucos os governos foram tirando as atividades. Então, esses são os 3 principais tópicos que haveriam, na verdade, de mudanças para o MEI que estaria em tramitação, né? E que muita gente está naquela dúvida, se tem, se não tem, se foi aprovado, se não foi, o que está acontecendo, o que está havendo. Então são essas as principais mudanças, as principais dúvidas que a turma tem a respeito do tema. Então, entendendo um pouco o que foi que aconteceu, o que temos aprovado até o momento sobre esse tema. Então, o que temos aprovado até o momento é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que nós temos aqui, que foi aprovada, obviamente, quero deixar isso claro aqui para vocês, é que houve uma mudança, né, nas casas legislativas. Primeiramente, o que nós temos aprovado foi que esse projeto, ele ultrapassou um pouco as barreiras, tá? Então, o que nós vemos antes de mais nada, nós temos aqui que ele foi aprovado, tá? Ele foi primeiro elaborado pelo Senado, tá bom? Ele partiu do Senado, não foi algo da Câmara ou do presidente, partiu do Senado. Foi aprovado pela CCJ do Senado, tá bom? Depois ele foi aprovado no Senado e redirecionado para a Câmara dos Deputados. Além disso, o que aconteceu? Na Câmara dos Deputados, ele foi para a CCJ, né? Lá da Câmara dos Deputados, para ver se está tudo certinho. E no momento, aguarda a votação na Câmara. Então, nós temos o que até agora? Nós temos que, no momento, esse projeto ele está aguardando, tá? Então, não houve nenhuma evolução para o MEI. O projeto continua parado, engavetado. Então, até agora, não temos nada. Então, nada assim, nenhuma novidade ela aconteceu, porque o que nós vimos até o momento é que o projeto ele está parado, ele não evoluiu, fechou o ano, né? No dia 22, o ano fechou, tá, para os deputados. Então foi a última sessão deles, foram em 2022 e aprovaram aquela PEC de transição, aquela coisa toda, e não houve nada, ninguém comentou absolutamente nada. O que acontece? A Câmara ela volta após o Carnaval de 2023. Então, após esse ano, a Câmara ela retorna às suas atividades. Isso quer dizer que a Câmara pode aprovar esse limite novo, mudar essa situação agora para que em 2023 já revigore o MEI. Olha, eu vou falar aqui assim: deputado, presidente, Senado,
a gente não tem como nós dissermos alguma coisa é isso ou é aquilo. Não existem certezas na política brasileira, tá certo? Isso não existe certezas. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é o seguinte. Então vamos lá, o que nós vamos ter a respeito do MEI em 2023. Eu quero que vocês entendam primeiro que irá acontecer algumas coisas, tá certo? A primeira delas é o seguinte, é que o mês para as empresas migrarem para o MEI é janeiro de cada ano. Quero deixar isso claro aqui para vocês, certo? O mês que as empresas que foram desenquadradas, que se tornaram ME, que elas têm para voltar ao MEI é em janeiro. Então, até o dia 30 de janeiro é onde as ME poderão voltar a ser MEI. Qual o requisito para você voltar a ser um MEI? O requisito é que nesse ano agora, 2022, o teu faturamento ele não exceda o limite do MEI. Ou seja, você tem uma ME, você foi desenquadrado pelo governo. Digamos que você foi desenquadrado em 2021. Em 2021 o governo foi lá, ele desenquadrou, você virou uma ME. Mas passou 2022, o seu faturamento ali, você recolheu imposto, tudo certinho, seu contador fez todas as declarações, você paga em dias o seu INSS, você paga em dias o seu imposto do Simples Nacional, e ali passou o ano todo, você não ultrapassou o limite do MEI, tá certo? Você ficou nos 81 mil, tá bom? Então, se você ficou 81 mil, você pode voltar em 2023 para o MEI sem problemas. Mas, se você estava confiando que esse limite iria ser aprovado e você voltaria para o MEI. Por quê? Se o limite fosse aprovado para 144 mil, o que iria acontecer? Iria acontecer simplesmente que você teria de volta essa permissão, ou seja, o limite ali, se fosse aprovado para 144 mil, tá bom? Isso quer dizer que se você faturou por mês 12 mil reais, tá? Você poderia ir para o MEI, tá certo? E se você tiver comprado mercadorias até 10 mil, você também poderia ir para o MEI. Isso seria se o projeto de lei tivesse sido aprovado. Como ele não foi aprovado, tudo nos indica, tudo leva a crer que o limite do MEI em 2023 continuará sendo o mesmo de 81 mil para vendas de mercadorias ou prestação de serviço, ou vamos ver o limite aqui de compras de mercadoria, né, que nós temos hoje, ou 64.800 para compras de mercadorias, tá bom? 64.800 para compra de mercadorias. Então, o que isso quer dizer, minha gente linda? O que isso está acontecendo e o que isso significa para nós que estamos aqui nesse mundo empresarial? Significa o seguinte, que a situação continua a mesma, tá bom? Então, não tivemos nenhum avanço. Então, isso significa aqui, gente, deixa eu colocar um adendo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O limite anual continua 81 mil, tá certo? Vou colocar limite anual de vendas, tá? 81 mil. Limite anual de compras de mercadorias, né? Nós sabemos bem que isso refere-se à compra de mercadorias. Continua em 64.800, tá bom? O limite mensal de vendas
continua em 6.750 e o limite mensal de compras continua em 5.400, tá? Então, esses os limites que ainda tem para o MEI, certo? Se quer permanecer como MEI, você tem que respeitar esses limites que não houve nenhuma alteração.